Grande Streck. O que você está achando desse momento, com todas as intempéries do nosso governo democrático, Lula 3? Tem um rabinho aqui, ó, do cabelo. Tem um rabinho, ele tá bonitinho. É incrível isso, como é que apareceu isso? Bom, vamos lá. Veja, eu vejo muito preocupado com esse clima de conciliação e de passapanismo, assim, a normalização do Bolsonaro ficar sem punição. Isso está quase normalizando já. Isso me preocupa muito. E já fez 2 comícios, não está nem indiciado, e nós corremos o risco de pagar um mico, né, de ter um processo com 1.200 réus por condenados por tentativa de golpe de Estado, e nós não apontarmos os instigadores, os financiadores e os mandantes. Ou seja, é uma guerra que só tinha soldado. Não tinha nenhum sargento, não tinha ninguém que fazia o elo na tropa e ninguém comandava. Tudo foi espontâneo, pelo jeito. E isso me preocupa, porque isso vai gerando um clima de normalização. Cada um vai cuidando de suas coisas. Os próprios progressistas democratas estão ficando muito fagueiros também. Cada um segue sua vida, fazendo as coisas. Quem está preocupado, por exemplo, com o 8 de janeiro? Então, nós corremos o risco de banalizar, e toda vez que a gente banaliza, dá problema. Veja, eu fico insistindo todas as semanas com aquilo que eu chamei de delação Sherazade, né, que é a delação do Mauro Cid, 1001 noites, não termina nunca. Já está 8 meses e tal. Mas ninguém cobra isso. E agora mesmo o Procurador-Geral da República, isso é espantoso, porque se tem 7, 8 meses que a delação anda, como que agora ainda faltam diligências? O Procurador-Geral da República pediu para que o Xandão autorizasse novas diligências com relação àquela questão dos cartões de vacinação. Querido, tem uma delação aí há 8 meses. Se não apurar em 8 meses... Vai apurar agora, né? Vai apurar agora. Ou seja, isso simbolicamente me dá um toque assim de que há um pouco do velho... jeitinho acordão. Isto é a conciliação brasileira, sabe? Um jeitinho weberiano de ser, digamos assim. Estamos muito mais para as análises de Raimundo Fauro do que para Caio Prado, né? Porque parece que estamos muito mais nessa questão patrimonialista brasileiro. Só que o nosso velho estilo de conciliação, ele não conta agora com uma coisa que a extrema-direita hoje saiu do armário. As conciliações anteriores eram com a extrema-direita escondida. Agora ela saiu do armário, por isso é diferente. Olha as ameaças com o impeachment do ministro do Alexandre de Moraes. Isso é uma questão que não se falava antes. Olha, existe uma corrente na esquerda, no PT, que enuncia a seguinte sentença, de que o Bolsonaro, é preciso vencer o Bolsonaro na política e não na justiça, que seria mais bonito, que seria mais forte e tudo mais. Agora, isso não pode se transformar
num acordão na justiça, né? E aí eu queria entender um pouquinho contigo, porque o Alexandre de Moraes, ele estava num crescendo, né? A gente estava, inclusive, né, admirado. Nossa, como está rápido, né? O processo contra o Bolsonaro. De repente, ele foi criticado pelo Elon Musk. De repente, os editoriais dos jornalões começaram a criticar o Alexandre de Moraes. E agora a defesa do Bolsonaro entrou até com pedido para pedir o passaporte. Falou assim, não, tem chance. E tem chance de ganhar até. Chance grande. O que você acha que é isso? Será que é um recuo estratégico ou será que é uma operação arriscada? É um cansaço institucional, né? Um pouco. Um certo cansaço institucional, porque não dá para deixar tudo. A democracia não rima com protagonismo. Então, largar tudo nas costas do Supremo, nesse momento, nós precisamos encerrar esses inquéritos todos e denunciar os culpados. Isso cabe ao Ministério Público. O negócio da vacina, o negócio das joias do 8 de janeiro, fazer as denúncias e o Supremo Tribunal limpar as gavetas. Não dá para deixar o Supremo sempre como protagonista. O Supremo tem limites no seu protagonismo. E o Brasil não pode depender do protagonismo. Isso eu falo há muitos anos. E quanto mais protagonismo é porque alguma coisa está errada. É o árbitro de futebol, se ele aparece é porque está apitando mal. Então, não é bom ter protagonistas. Nós tivemos, e porque até nós salvamos com isso. Mas há um momento que você precisa ajudar esse protagonismo. Então, o Ministério Público, que deixou o Supremo, num primeiro momento, de mãos abanando, lá em 2019, e por isso que surgiu o grande inquérito, o inquérito mãe, em que todos os filhotes se colocam embaixo. Agora é a vez do Ministério Público dizer, olha, deixa comigo, eu mato no peito, isso é minha tarefa, e você não precisa mais abrir nenhum inquérito, você não precisa fazer mais nada disso, tudo deixa comigo. A questão é saber, temos que cobrar do Ministério Público, tem que ir lá, em vez das pessoas cobrarem do Xandão, isso é um desvio de rota, entendeu? A cobrança tem que ser no Paulo Gonet? A cobrança tem que ser no Ministério Público, exatamente. Lá, o foco de ação hoje é o que o Supremo Tribunal não age denunciando, ele não pode denunciar ninguém, processar ninguém, sob nenhuma hipótese. O máximo que o Supremo fez de ação foi abrir aquele inquérito. Mas por que ele abriu o inquérito? Que é aquele contempt of court e tudo aqueles ataques que foram ao Supremo. Está no seu regimento interno, com exceção, porque naquele momento o Ministério Público deveria ter aberto esse grande inquérito e processar todo mundo. Como não fez o que fez o então presidente Toffoli? Baixa a portaria, abre o inquérito e designa o Alexandre de Moraes como relator. Ali tudo começou. Não dá para discutir nada disso no Brasil sem pegar a origem. Agora, o Supremo Tribunal não bota um outdoor dizendo estou oferecendo aqui 2 ações de inconstitucionalidade, dou de brinde 2 mandados de segurança e ainda por cima um pacote com habeas corpus. Não, ele não age de ofício, a não ser nesse caso que gerou esse imbróglio todo, que é esse inquérito, que uns chamam de inquérito fim do mundo e tal. Agora é a vez do grande protagonismo do Ministério Público. Será que eles estão sabendo disso, Lênio? Tem essa questão, se não estão sabendo, o Meio-Dia com o Conde é um bom veículo para isso. Ô, Paulo Gonet, presta atenção. Aqui agora, não é só o Paulo Gonet, é o Ministério Público. Mas o Gonet é o procurador-geral. Exatamente. Recai sobre ele. E não me parece até aqui, ô Lênio, eu queria até uma opinião sua, breve, sobre o Paulo Gonet, porque ele parece que chegou para desengavetar algumas coisas, inclusive a própria CPI
da Covid, parece que ele está em negociação ali, conversando com os senadores, deputados. Ele parece que veio para suprir essa questão. Sim. Até porque ele foi sugerido, segundo bastidores, pelo Gilmar e pelo Alexandre de Moraes. Você concorda com essa? Sim, sim. Eu sei que não é fácil essa tarefa, né? De fazer, de ter nos ombros a responsabilidade de todos os processos que dizem respeito ao foro por prerrogativa de função, que vai desde do Bolsonaro, todos os atos do 8 de janeiro, porque todos eles estão engatados por alguma razão naquele inquérito. Então, tudo isso cai no colo do procurador-geral. A questão, e aí, então, qualquer coisa, ele é que tem que tocar para frente. O próprio Supremo Tribunal, veja que agora, dá um exemplo como isso funciona. O caso agora dos cartões de vacina, esse negócio tudo da falsificação, o Xandão mandou a notícia assim, Alexandre de Moraes pede novas investigações à polícia. Não foi o Alexandre de Moraes. É que o Procurador-Geral da República foi que disse que precisava de novos elementos e ele tem que pedir para o Xandão autorizar. E aí todo mundo bota isso de novo na conta do Xandão, né? Não, porque o Xandão, ele no início, ele determinou o inquérito, está fazendo as coisas, mas no momento que o Ministério Público entrou no campo, todas as diligências são por conta do Ministério Público, não é mais o Xandão que faz. Então, peraí, ele já está chamando o Alexandre de Moraes de Xandão o tempo todo, né? Quando você se encontrar com ele, você vai falar, ô Xandão, você tá bom? Como é que você tá? Ele vai chamar você de Lenião. Ô Lênio, você está dizendo, então, que esse conjunto de críticas pesadas, diria até ataques ao Alexandre de Moraes, são em virtude da cobertura da imprensa, no que diz respeito, é um equívoco na cobertura que dá esse protagonismo para o Xandão? De certo modo, sim, ou de grande modo, sim, em grande medida, sim, porque ele acaba pagando mais pelo que passou do que pelo que está por vir, porque agora, nesse momento, o que nós temos dependência no Supremo Tribunal, que depende, vamos lá, o que nesse momento depende da caneta do relator desse inquérito aí, do Alexandre de Moraes. Dele de ofício, nesse momento mais nada, que o último que foi, a menos que no Brasil ninguém morre de tédio, né? Mas a menos que surjam coisas novas, mas mesmo coisas novas agora estão sendo tocadas pelo Ministério Público. Então aquele protagonismo inicial diminuiu bastante, está zerado. Nesse momento, ao ponto de dizer, vamos lá, se amanhã nós levantássemos e tivéssemos denúncias do Bolsonaro, do pessoal do 8 de janeiro, do negócio das joias, terminasse o inquérito, a delação do Mauro Cid, todas as pessoas envolvidas processadas, o Supremo perderia aquilo que se chama hoje de seu protagonismo. Por quê? Porque estava encerrado esse ciclo. Entende? Por isso que o Cacai tem razão na coluna dele hoje, que ele escreve aí num dos jornais, o Dia, eu acho, que ele diz, temos que encerrar esse inquérito, e processar isso e olhar para frente. Ele tem razão. Claro. E outra, isso não é só uma fala retórica, é que nós temos elementos objetivos que possibilitam fazer isso. Basta que o Ministério Público, inclusive o Ministério Público pode dizer, eu arquivo isso. Eu arquivo aquilo, denuncio aquilo, sei lá o que ele vai fazer, mas bota uma pedra. Vamos olhar para frente, tem outras coisas acontecendo.
Mas, enquanto a gente vai acumulando isso, nós vamos reforçando o estigma sobre o Supremo Tribunal, que acaba sendo um tribunal que fica como um tribunal que pode ser criticado por qualquer pé de chinelo por aí, e de cima de um caminhão de som em que se atacam os ministros do Supremo. Bom, isso tem que... Não, e ele e o Bolsonaro fazendo manifestação pelo Brasil cada vez mais, né? E o que o Malafaia falou do Alexandre do STF, por isso, meu Deus, por isso que eu estou dizendo, algo tem que ser feito para que nós possamos olhar para frente e dizer, e aí vem o papel do Procurador-Geral da República. Primeiro, chamar o próprio Malafaia para explicar e como é que ele financiou, como é que faz tudo isso, e inclusive abrir um inquérito contra o Malafaia pelo que ele disse, isso é o primeiro passo, entendeu? Que é um modo de novo, dar o respaldo jurídico ao Supremo Tribunal, para que o Supremo não tenha que ele mesmo, de repente, e ele não vai fazer isso, mas vamos supor que, de repente, o Supremo atacado use de novo o seu regimento interno. Cara, não seria legal isso juridicamente. Para isso tem o Ministério Público. Por isso que eu insisto, e aí concordo com o Cacai. Ontem, ele escreveu hoje isso, e eu falei ontem nos grupos e tal, eu acho que até ele pegou um pouco disso e fez bem em escrever hoje, dizendo, olha, isso tem que acabar e nós temos que tocar para frente. Tocar para frente significa processar os culpados, condená-los para que a gente não passe pano sobre isso que passou. Panismo, sem passar panismo. Isso tem cacaibar. Para lembrar do Cacai. Não, foi péssimo, essa aqui foi péssimo. Meu querido Lênio, o Edson Antunes está falando aqui. O Lênio é do tempo do Biocrem. Passa Biocrem que assenta. Olha o rabichinho do Lênio, que bonitinho que tá, Lênio. Mexe assim para ele se mexer. Olha lá. Ficou uma coisa meio Clark Kent. Né? Ficou. Só que do Clark é na frente. Deu até um haikai esse negócio aqui. Deixa eu pegar aqui o público aqui que está comentando. Carlos Augusto de Bonis Cruz. Enquanto o governo não entender que estamos numa guerra, e na guerra não existe paz e amor, a solução é povo nas ruas politizar. Pedro Antônio Cândido está aqui com Dão Vanuíta, São José, logo mais falar com Lula. Lula vai estar aqui no Vale do Paraíba hoje. Huberto Lombardi, bom dia, saudações, é justo, precisamos aproveitar até o pum do Lula. E a concorrência por este totem é assinada. Não sei se eu entendi tão bem, mas está lido aqui. Vivian Lee, Streck, qual o fato novo no inquérito da Covid? Tem algum fato novo? Não há. O que há de novo, não tem nada de novo. Houve um pedido de diligência no inquérito das vacinas, do cartão de vacinas, da falsificação. E o Alexandre, ele deferiu, né? E a Polícia Federal o pedido, porque o Ministério Público achou que faltam elementos. Eu não entendi bem isso, confesso, porque se tem uma delação em marcha que trata desse assunto, e ela não está fechada, lamentavelmente não fechou ainda em 8 meses, não entendi por que teria diligências que andam à margem da delação. Eu acho que aí o Ministério Público deveria esclarecer isso para a população, uma accountability, assim, fazer uma coletiva, e é o que está faltando. Também nisso está faltando comunicação. Está faltando coletivas. Eles não dão coletivas. Exatamente, Conde. Assim, o procurador-geral ou alguém designado por ele disse assim, explicar para as pessoas, inclusive para a grande mídia, para que a grande mídia não cobre coisas do Alexandre de Moraes, quando as coisas podiam ser cobradas no Ministério Público, com justiça ou injustiça. Chega a dizer assim, olha, esse processo está nesse pé, esse processo está nesse pé. Qual é a próxima pergunta? O que vão fazer? Disse, olha, está na mão do fulano de... Não melhoraria a própria questão para não ter editoriais, etc., contra o ativismo do Supremo? Não, porque as pessoas, Lênio, elas estão aflitas, estão achando assim, nossa, o Alexandre de Moraes
arquivou a ida Isso, do Bolsonaro? porque, exato, boa lembrança. Explicar. Porque, primeiro, veja, o Alexandre de Moraes, ou o Supremo, não pode. Quem tem a última palavra no direito penal, processo penal, vou dizer de novo aqui o que eu venho dizendo há tempo. Se o Procurador-Geral da República disser que não vai processar alguém, nem a ONU obriga-o. Então, se o Procurador-Geral da República diz que está arquivando a investigação sobre o caso da Embaixada da Hungria... Não é o Alexandre de Moraes que está nisso. Não é o Alexandre de Moraes. E aí a imprensa tem que ir para cima e perguntar para o Procurador-Geral, que com justiça ou não importa, não conheço os autos, fazer uma coletiva e dizer: eu arquivei por isso, por aquilo. O Supremo só homologa isso. O Supremo só homologa. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez. A não ser que haja uma questão... isso é muito tênue, é muito difícil, porque mesmo que o Alexandre não concordasse com o arquivamento e, sei lá, pedisse novas diligências, no frigir dos ovos, no final, a palavra, nesses casos, a palavra final é do Procurador-Geral da República. Se ele entender que não há crime, não há delito, não há nada, nem a ONU obriga ele, nem o Tribunal de Haia e nem a mãe, ninguém obriga, entende? Então, para as pessoas saberem que, às vezes, o foco está em cima do Supremo quando não depende dele. Isso só vai se resolver se o Paulo Gonet chamar uma coletiva, e se o Ministério Público chamar uma coletiva. Ô, Lênio, é engraçado que a gente vê a defesa do Bolsonaro agora. Eu acho a defesa dele muito ruim, mas, de qualquer maneira, não sei se você viu a notícia da tal Karina Cufa, que é uma das advogadas do Bolsonaro, que ela está tentando criar um grupo de juristas como prerrogativas mais de direita, e o nome seria garantistas e tudo mais. E eles, de fato, eles têm, como eles emulam a história do Lula o tempo todo, eles acham que isso pode reverter como reverteu para o Lula. Né? O Lula estava preso, estava inelegível, o Bolsonaro está inelegível, de repente vira tudo e o Bolsonaro é candidato em 2026. O que você acha que tem possibilidade de reverter alguma coisa nesse processo? Não pode brincar, né? Não pode brincar, mas juridicamente não, só politicamente, né? Se o parlamento aprovasse uma anistia para o Bolsonaro, por exemplo, essa questão seria judicializada e a palavra final seria do Supremo. Para mim, seria inconstitucional uma anistia para o Bolsonaro, ou um indulto, algo desse tipo, como foi o caso do Silveira. Mas veja o tumulto político que se criaria, né? Então, acho que se o grupo deles quer fazer algo, ele tem que fazer via parlamento, né? Via judiciário fria. Perfeitamente. Olha, eu ia conversar hoje com o Lênio aqui, vai dar tempo só de fazer um comentário geral, porque o podcast do Lênio está imperdível. Eu quero recomendar para todos vocês Lênio Streck no Spotify. Eu até passei um pouquinho, mas eu prefiro que você fale, aliás, Lênio, porque o seu penúltimo artigo no Conjur e o professor ensinou Harry Potter para ensinar uso capião. E tá tão divertido o podcast do Lênio, tá muito legal, viu, Lênio? Qual que é a angústia, Lênio? É aquela velha questão da linguagem, né, do jornalista falando de enchente com água até o pescoço para reforçar, né, o significado do que ele está trazendo ali. Você tá preocupadíssimo com isso, como sempre, né? No podcast eu explico, né, porque essa é uma questão da perda da barra entre significante e significado. Isso
são os tempos desta pós-modernidade que vivemos. Há um atalho de significação, então nós perdemos a capacidade de interpretar. E aí o que a gente faz? A gente cola palavras e coisas. Essa é uma questão que está lá na literatura. O Swift ironiza isso em 1748, nas Viagens de Gulliver. Na Academia de Lagado, um cientista foi premiado porque ele extinguiu as palavras, ele mostrava a própria coisa. Então, veja a ironia que está em Swift, e o outro cientista, ele extinguia frases longas, raciocínios complexos, e transformava em sinais, onomatopeias, ou sinais. Ele inventou os emojis. E isso tudo hoje está na linguagem televisiva, e entrou por direito. O rapaz o professor, que quer ensinar o uso capião é uma coisa tão simples como frieira. Curar uma frieira. É tão simples isso para um médico curar uma frieira, bota pó pelotense ou um negócio e tá feito. Aí ele, para explicar isso, não sei se os alunos dele têm idade de 10 anos, idade mental, não sei, porque ele, para ensinar o uso capião, ensinou o Harry Potter. Ora, ensinar se você acha que para ensinar frieira você faz um negócio tanto, imagina se for para explicar, por exemplo, a complexidade do direito constitucional ou a filosofia do direito. O que ele faria? A encenação do Hamlet ou algo desse tipo, né? E o engraçado disso que o professor, a cereja do bolo é quando o professor dá uma entrevista, porque ele ficou famoso com isso. Ficou famoso, você usou Harry Potter. Ficou famoso. Harry Potter. Aí ele disse, a registradora do município tem um filho de 10 anos que foi assistir a peça. E ele aprendeu o uso capião e está ensinando para os coleguinhas. Veja como funciona o método. Eu disse, não, querido, seu método não funciona. O menino não aprendeu o uso capião por causa do Harry Potter. É porque o uso capião é tão simples que até um menino de 10 anos consegue aprender. Então, de doer. Olha, tá imperdível esse podcast, o artigo no Conjur também, eu recomendo para todos vocês. Lênio, você tá bom? Tá tudo bem com você? Trabalhando muito? Não, assim, um pouco incomodado com algumas coisas. Eu quero mandar um abraço para alguém que assiste o programa, que é o chefe de cozinha, o Mamadou, que foi professor da minha mulher, a Rosane, que foi professor dela num curso de chefe de cozinha. O Mamadou é do Senegal, eu acho. Está no Brasil há muitos anos, um chefe que usou o Harry Potter para ensinar a salgar a comida. Ele não precisa fazer isso. O Mamadou escreveu outro dia na rede social que ele assiste você, e quando eu estou presente, mais ainda, então quero mandar um abraço para o Mamadou. Então precisa, o Lênio, eu não gosto de abusar do Lênio, porque ele dá entrevista para 500 lugares, né? E como eu sou amigo dele, eu deixo você, né, fazer a sua via crucis aí. Mas tem que vir mais aqui, inclusive por causa do Mamadou agora, Mamadou. Obrigado, viu, por assistir. E depois o Mamadou precisa vir aqui para falar de gastronomia para a gente aqui. Meu Deus do céu. E vai ser uma grande entrevista, você vai ver. Ele conhece muito isso. E Rosane, e a Rosane aprendeu tudo e fez para você as comidas? Faz muito. Ela é chefe sofisticadíssimo. Lênio Streck, eu tenho adoração por você. O Pedro Teixeira está falando. Lênio, poderia passar a receita do Negroni? Qual que é? Sim, 3, reparte em 3, né? 3 partes iguais de o bourbon, que de preferência é o Jim Beam, uma dose de vermute rosso e uma dose de Campari. Um gelão, faz um gelão, né, tal, põe ali uma fatiazinha de laranja na forma da lei. Até louco toma.
Depois eu vou fazer um corte aqui e soltar nas redes, aí vai viralizar. Obrigado, Lenny Streck, obrigado a todo mundo que nos acompanha. Ah, eu estou lançando a campanha Somos Todos João Cândido, porque o marinheiro, o almirante Olsen disse que o João Cândido não podia ser um herói da pátria, e eu, indignado, escrevi no meu Twitter, criei, espalhem, por favor, um pouco assim, somos todos João Cândido. É um herói brasileiro porque se insurgiu contra a hediondez dos chibateadores da própria Marinha. Por favor, o Olsen disse isso, que horror. Somos todos João Cândido. Viva João Cândido, que era gaúcho, né? João Cândido. Grande João Cândido, somos todos João Cândido.